A gente ressaltar o período, né? O período da Piracema, ele comumente ocorre no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, ou seja, 2023. E esse período, Tiago, ele comumente ocorre justamente no período da cheia das águas, né? Para justamente favorecer, né, que os peixes subam as cabeceiras dos rios para poder reproduzir. Ou seja, Piracema, na verdade, é um período de reprodução, ou seja, um período de desova, né? Um período de defesa. É a oportunidade que a gente dá aos peixes para eles poderem reproduzir. Aqui na região do Vale do Aço, especialmente da bacia hidrográfica do Rio Doce, nós temos uma situação diferente de outros locais do nosso estado de Minas Gerais, porque todos sabem, nós tivemos há 7 anos atrás, nós tivemos aí um acidente muito grave, né, que acabou atingindo aí a bacia hidrográfica do Rio Doce, e desde então já existe uma restrição aqui no Rio Doce e seus afluentes, né, da pesca ela ser proibida de espécies nativas, né? O que aconteceu com a Piracema, né? A Piracema, além de estar respeitando já esse período, né, essa situação que ocorreu aqui na região, na bacia hidrográfica do Rio Doce, a Piracema ela vem trazendo as mesmas restrições, né? Porém ela traz algum diferencial nas questões de captura de algumas espécies, e é bom a gente deixar isso bem claro, né? Ou seja, o transporte, a captura, né, e o comércio de espécies nativas, o que é nativo? Aquelas espécies que pertencem à bacia hidrográfica do Rio Doce, que tem a origem na bacia hidrográfica do Rio Doce. Essas espécies elas não podem ser capturadas, nem transportadas, muito menos comercializadas, ou seja, de hipótese alguma, né? A gente pode citar aí alguns mais comuns, né, que é a traíra, o piau, né, que são espécies da nossa região aqui. O que pode então ser capturado no período da Piracema, em especial para o pescador amador, são espécies que não pertencem à bacia hidrográfica do Rio Doce. Então são as espécies que pertencem a outras bacias, são espécies exóticas, ou seja, o que é uma espécie exótica? Uma espécie que pertence a um outro país que foi introduzido aqui no nosso país. Por exemplo, a tilápia é um peixe muito comum, né, que está aí, é muito comum nos nossos rios, no Rio Doce, Rio Santo Antônio, Rio Piracicaba, né, que fazem parte da nossa bacia aqui regional, né? Essas espécies elas podem ser capturadas, e mesmo assim, com um limite máximo de 3 quilos, né? Mas por que com espécie exótica ou uma espécie que não pertence à bacia da hidrográfica do Rio Doce, ela só tem um limite de 3 quilos, não pode ir para mais? Que isso é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. É porque é o seguinte, se a portaria, né, ela fosse liberada para você pescar toda e qualquer quantidade de espécies, haveria um estímulo para que as pessoas introduzissem mais espécies não pertencentes à nossa bacia, de forma que ela ficasse, porque o sabor da carne, tanto da exótica, né, ou não, ou da espécie nativa, ela tem uma das mesmas características. Então nós estaríamos estimulando as pessoas a introduzir as espécies, considerando que no período da Piracema não teria restrição. Então a norma ela restringe justamente pensando nessa possibilidade. Ou seja, como que eu posso capturar? Como que eu posso pescar? O pescador amador, devidamente autorizado através de uma carteirinha que ele emite, né, no site do Instituto Estadual de Floresta, é muito simples, ele entra lá nesse site, né, ele faz essa carteirinha, ele preenche alguns dados muito simples lá, paga uma taxa irrisória, né, que vale por 1 ano, e aí ele vai poder capturar essas espécies que não pertencem à bacia hidrográfica do Rio Doce. Porém, ele tem que observar que mesmo estando pescando, né, com materiais permitidos, que é o caso de alinha de mão, molinete e varinha, ele tem que respeitar alguns locais, né, especialmente as corredeiras, né, as cachoeiras, né, mantendo ali nos encontros de rios, mantendo uma distância mínima de 1.000 metros, acima e abaixo, ou seja, a jusante e a montante. Por que isso? É uma outra pergunta que também as pessoas nos fazem, porque esse é um ponto vulnerável, porque as espécies naturalmente, um instinto natural, ele vai até as cachoeiras para poder vencer aquele obstáculo.
E chegando ali, ele se debate, ele várias vezes ele vai, né, uns chegam até a sangrar, outros vêm até a morrer pelo próprio instinto natural. E ali é um ponto vulnerável, onde é fácil de você capturar o peixe até mesmo com a própria mão, né? Então a norma protege esses ambientes. Então as pessoas que o pescador amador que pretende pescar, fazer a sua pesca artesanal, ele tem que evitar esses locais, porque se ele estiver ali capturando, mesmo que ele não pegue, que ele não capture nenhuma espécie, o ato de pesca, o ato tendente de pesca ali já configura crime, né? Previsto na lei 9.605, tem a pena aí de detenção aí de 3 anos, né? Ou seja, ele não assina o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, ele é preso em flagrante, situação que aconteceu agora recentemente aqui na nossa região, né? 2 pessoas foram presas em flagrante. Nesse caso em especial, Tiago, ele estava portando petrechos proibidos, né? Que foi rede, tarrafas, né? Além de estar em um local proibido, né? Então essas pessoas foram presas em flagrante, teve todo o seu material apreendido, vão responder por um crime ambiental, foram autuados administrativamente, porque ele paga uma multa, né? Ele tem um auto de infração ali, dependendo da quantidade de peixe que ele capturou. A multa ela tem né, ela vai de acordo, né, com o dano causado, ou seja, que quantidade de peixe que ele pescou, qual espécie que ele pescou, né, o local que ele estava. Então assim, a multa ela vai contornando de acordo com a ação e com o dano ambiental causado. Essa multa geralmente varia em qual valor? Essa multa ela começa ali no valor de R$200 e pode chegar aí até a milhões, dependendo, né, o tamanho do dano, né? Se eu estiver simplesmente no local ali pescando, não houve nem captura de nada, né, ele vai responder pelo ato tendente, né, não houve o prejuízo em tese, né, a captura do animal, mas o ato de pesca ela tem esse valor, ou seja, ele acaba respondendo sendo autuado pelo ato tendente, né? A gente chama atenção também para as pessoas que comercializam pescado. Elas tiveram até o 2º dia útil do mês de novembro para poder fazer a sua declaração de estoque. O que é isso? Ele comercializava peixes nativos, né, espécies nativas que são criadas em cativeiro e tal, e eles comercializam. Então até o dia 3 de novembro, todos os comerciantes, entrepostos, supermercados, mercados, feirantes, todos eles deveriam fazer a declaração do seu estoque. E mais importante do que isso, é ele manter, né, o controle da sua movimentação, da sua nota fiscal, aquilo que entra e aquilo que sai. Porque nós, né, no período da Piracema, nós intensificamos as nossas ações, especialmente nesses locais que eu falei com você, que são locais vulneráveis, e também nos mercados, o que existe ali, né? A gente ainda tem o dessabor de encontrar em supermercados peixes que estão sendo comercializados de forma ilegal, ou seja, produto de pesca ilegal. Então, ou seja, a Polícia Militar de Meio Ambiente, durante as suas fiscalizações nesse período, durante as suas operações, nós estamos e estaremos visitando esses locais até mais de uma vez. Então, ou seja, o comerciante que recebeu a visita da Polícia Militar e que está tudo ok, ele pode ficar tranquilo que nós retornaremos a esse local até mais de uma vez para poder verificar o seu estoque, né, a origem do seu pescado, né, do comércio desse pescado. Outra coisa importante, né, que as pessoas perguntam demais, é a questão dos pesca e pague. E aí eu posso pescar uma traíra no pesca e pague, que estou falando traíra porque a traíra é um peixe nativo, que pertence à bacia hidrográfica do Rio Doce, pode pescar. Contudo, quando ele sair do pesca e pague e ele resolver deslocar com esse peixe para a sua residência, ele tem que estar portando o documento de origem. O que é isso? Uma nota fiscal, um documento que comprove que ele capturou esse peixe no pesca e pague. Por quê? Porque se ele for abordado pela Polícia Militar durante as nossas operações, não vai justificar ele falar para o policial: ah, não, eu pesquei no pesca e pague. Por quê? A grande maioria dos infratores utilizam esse argumento para poder driblar
a fiscalização, né? Então, ou seja, a Polícia Militar faz um alerta, fazemos aí um convite às pessoas, vamos deixar os peixes reproduzir. Esse momento é dos peixes, né? Só para você ter ideia, dependendo a espécie, ela consegue, uma espécie só, ela consegue fazer a desova de mais de 10 mil filhotes, mais de 10 mil ovos, mais de 10 mil alevinos. Lógico que com, né, a cadeia alimentar, nem sempre os 10 mil sobrevivem, mas quando você pega uma espécie no período da piracema, você está ali, nada, deixando a oportunidade dessa espécie poder procriar, reproduzir, e depois piracema, ele vai ter uma mesa mais farta, ele vai ter muito mais peixe para ele poder pescar, e especialmente aqui na nossa região, que nós estamos precisando renovar, repovoar o Rio Doce e seus afluentes.